Oi, esse é o 4º episódio do Ops, Desculpa o Áudio Longo, um espaço em que a gente tem para poder conversar abertamente, sem medo de críticas, sem medo de julgamentos. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial. Natália faz parte da minha história desde lá das antigas, né? A gente se conheceu bem novinha, né? Assim, 15 anos, adolescente. É uma amiga da época da adolescência, a gente se distanciou, né, por um tempo, e aí nos reencontramos, porque ela é essa pessoa maravilhosa que cuida das minhas unhas, que agora eu tenho um nome diferente, não é manicure. Qual é o nome agora? Agora é nail designer. Nail designer. Ela é minha nail designer. Que não deixa de ser manicure também, né? Eu sou manicure e nail designer. Maravilhosa. E eu trouxe, a ideia de trazer a Natália pra cá é porque eu acho que ela tem uma história de vida muito bonita, uma história de superação e principalmente uma história de um exemplo de uma mulher que precisou ser muito forte nessa vida para conseguir passar aí por os obstáculos. Então, por isso que eu acho que não dá para ficar com essa história só ali naquela mesa, como a gente conversa, mas essa história merecia ter mais visibilidade. Então, antes da gente começar, se apresente, Natália. Quem é você? Eu sou a mãe da Yanila, mãe da Alana. E a Yanila tem 15 anos, a Alana tem 10. Sou a Natália do Silas. E também a minha história com o Silas é uma história muito bonita também de amor e de reencontro e destino, mas é para um outro vídeo. Um outro episódio. E é isso. Ai, que linda. Eu gostei disso, Natália do Silas. Que bonito, que lindo. Tem quanto tempo que você tá com o Silas? Nós estamos fazendo hoje 3 anos juntos. Hoje? Ah! E tem um casamento vindo aí, não tem? Isso, nós estamos noivos. Em breve vamos tampar as brechinhas e dizer um sim bem grandão para Deus também. Que lindo, né? Que bom, que lindo, Natália. Eu separei aqui em alguns blocos a nossa conversa. Eu queria que você ficasse muito livre, tá? Eu já falei pra ela que o que não der pra falar, que a gente pode cortar, e a ideia do episódio, desse espaço, é exatamente pra isso. A gente quer ter um papo mas não um papo com frases prontas, não um papo em que a gente tenha que modelar. A ideia é que seja um ambiente assim, aberto, que você possa compartilhar tudo que vem daí de dentro, que você sabe que pode enriquecer ou ajudar outras mulheres, tá? Então se sinta à vontade, fique tranquila, ela tá nervosa. No final do episódio, eu vou falar um trem aqui, eu queria, e eu vou colocar um corte de um áudio que ela me mandou antes dela vir pra cá. E isso, eu acho que no final as pessoas vão entender. Então, o primeiro bloco, quando eu tava pensando nesse roteiro aqui do que a gente podia compartilhar com a galera, eu lembrei de um vídeo que a gente gravou, acho que tem mais de um ano já, esse vídeo. A gente conversando, ela tava fazendo ali minha unha e a gente conversando, e eu peguei e perguntei pra ela assim, nossa, a gente falando sobre várias mulheres da família dela, contando a história de várias mulheres da família dela, e aí eu falei pra ela assim, a sua família só tem mulheres fortes, né? E aí ela pegou e falou pra mim, não, a gente não teve opção. Sim. E isso ficou muito marcado na minha cabeça, assim, né? Sobre realmente, às vezes, a gente ter que fazer, não porque é uma característica nossa, porque a gente dá conta, porque a gente faz e acontece, mas porque a vida não dá tantas possibilidades. Então a gente tem que ser forte para poder dar conta, né? E aí eu queria abrir com essa pergunta, assim, você se considera uma mulher forte? E se você se considera, o que é ser uma mulher forte? Eu acredito que hoje eu me tornei uma mulher forte, né? Eu tenho me tornado uma mulher forte. E ser forte, assim, são as coisas que a vida vai nos impondo, vão aparecendo ali desafios e você decide se você vai enfrentá-los ou não. Então, assim, eu acredito que ser forte é gradativo, né? Uhum. Ninguém é forte da noite pro dia. A gente vai aprendendo e vai se tornando forte com os desafios da vida. E eu acho que todos os desafios que foi me imposto me fizeram ser essa mulher que eu tenho me tornado hoje, né? Tem algum desafio, assim, que você destaca, assim, tipo, nossa, esse desafio, quando eu superei, ele me levou para outro patamar, assim, me deu uma nova possibilidade de Natália, assim, pensando rápido, assim, eu gostei disso, você falar de desafios. Eu também acho, pensando bem aqui, eu acho, assim, que as evoluções, o que eu fiz na minha vida veio muito de conseguir superar algumas coisas, então, não é que a Aline nasceu uma pessoa que faz e acontece. Sim. Não, teve um momento em que eu tive que decidir, ou eu enfrento,
ou eu recuo. E eu decidi enfrentar. E a cada um passo desses que eu decidi enfrentar, eu tive um ganho para isso, né? Mesmo que algumas guerras eu tenha perdido, mas eu ganhei conhecimento. E você falando aí, eu pensei assim, recentemente eu fui ocupar um cargo que eu nunca imaginei na minha vida que eu faria aquilo, assim, não estava no meu projeto de carreira, assumir a liderança de uma equipe. E aí eu recebi um convite, e aceitei esse convite. No momento em que aceitei esse convite, eu aceitei às cegas, porque eu mesma não acreditava que eu ia dar conta. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, cara, como eu me vejo de uma forma diferente por ter aceitado aquele desafio. Porque eu acho que nem eu mesma acreditava no que eu podia fazer. E aí, só o fato de ter assumido, ter aprendido, ter errado muito ali também, né? Mas ter dado conta, me mostra, assim, que me faz uma pessoa mais empoderada, me faz me sentir uma pessoa mais forte, né? Então, foi um desses desafios. Você lembra, você se recorda, assim, algum que você tenha topado que te levou a um outro nível da Natália? Eu acho que a primeira coisa que eu tive que fazer para poder mudar essa trajetória mesmo assim em termos de coragem foi abandonar os vícios. Os vícios era algo assim que me prendia muito, né? Então quando eu disse não quero mais, vai ser daqui para frente vai ser diferente. Então outras portas se abriram. Né? Então a primeira decisão foi abandonar essa história mesmo de vício. Do ciclo que eu habitava, né, de tudo que foi me apresentado mesmo, que me aprisionava num passado meio obscuro, vamos colocar obscuro, foi o primeiro passo. Nossa, e você conseguir vencer um vício não é fácil, né? Não é fácil. Sim. Eu digo que agora mesmo eu tô no processo de emagrecimento e, cara, é muito difícil. É muito difícil. Vira e mexe, eu tô me vendo, assim, caindo em ciladas que eu mesmo coloco, né? Tô no meu processo de emagrecimento, mas decido ir no rodízio de pizza. Totalmente incoerente. Sim. Né? E veja lá, assim, quando você fala vícios, vícios mesmo que você tinha, assim, tipo, vícios pesados, tóxicos. Vícios mesmo, vícios de drogas, de entorpecentes mesmo. Então, assim, eu era uma pessoa que vivia no mundo da lua, né? Vamos colocar assim. Mas isso era o que estava para mim ali, naquele momento, e foi não sei, uma decisão de estar ali também, né? As pessoas e tudo. Mas você era muito nova, né? Eu era muito nova nessa época, mas assim, o passo inicial foi esse, de abandonar esse ciclo mesmo, assim, e outras portas se abriram, espiritualmente também, né? Que foi o pontapé inicial, assim, de mudar mesmo de mente, foi espiritual. Eu tô fugindo um pouco, né? Não, total. Não, essa tá super dentro. E você falando nisso, eu lembrei de um documentário que eu vi essa semana, que estava explicando sobre o conceito de autossabotagem, né? E aí eles falaram assim, que às vezes a gente coloca a autossabotagem muito como um vilão, né? Assim, são comportamentos seus que te detonam. Mas aí a gente esquece de olhar o que vem antes da autossabotagem. E o que vem antes da autossabotagem é a ausência de autoconhecimento. Porque aí, o que o cara explica? Que se você está, por exemplo, nesse processo de emagrecimento. Estou no meu processo de emagrecimento. Eu sei que eu sou uma pessoa impulsiva. Que vai ser muito difícil eu dizer não para um hambúrguer, né? E aí eu entro no processo de emagrecimento sem me dar conta disso, que eu sou uma pessoa impulsiva. Aí mesmo no meu processo, eu me coloco em lugares, em happy hours, vou no mercado, encho minha geladeira de porcarias. Então eu meio que crio um ambiente favorável para me sabotar, né? E aí ele faz essa comparação de que não é só, a gente não tem que olhar só pro sabotador, mas sim pro que vem antes, que é a ausência do autoconhecimento. Você não ter autoconhecimento o suficiente, né? Para saber se proteger de si mesma. E aí quando você falou disso, eu lembrei porque você era muito nova. Então, assim, tinha um ambiente... Você tinha o quê? 15 anos? Não, eu tinha uns 13, 14 anos. 13, 14 anos, assim. Você não tinha ainda entendimento de quem era a Natália, quais eram as possibilidades da Natália, qual a sua essência, se era o quê? Assim, eu sou carinhosa, ou eu sou... né? Você não era tinha... totalmente perdida, né, na verdade. Não tinha muito conhecimento disso. Aí, sem autoconhecimento, mas tinha um ambiente que era ao seu redor, que estava totalmente favorável para você só usufruir, né? Então, nesse momento,
caiu e legal que você conseguiu se resgatar. Você lembra desse marco, do momento em que você largou, assim? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Então, eu fiquei alguns anos nesse estado, assim, de vício mesmo, né? E aí, quando eu engravidei da Yana, eu engravidei muito nova, engravidei aos 16 anos. Então, quando eu me tornei mãe, eu comecei a ver as coisas por um outro ângulo. Não posso oferecer isso para essa criança, né? Eu preciso sair desse estado de calamidade que eu me encontro. Então, eu tive a Yana com 17 anos, totalmente perdida, né? Totalmente, assim, com a cabeça virada, mas eu tive um amparo ali, né? Tive um amparo da minha mãe e tal. E aí, depois que eu ganhei a Yanila, eu quis mesmo mudar algumas coisas na minha vida. Eu não queria que ela passasse, que ela tivesse ali aquela versão minha, né? Se uma pessoa, eu vou ter um filho aqui e o que eu tenho para oferecer para ela é uma mãe drogada totalmente fora da casinha. E daí, foi quando eu tive um encontro com Deus, né? Depois, eu grávida da Yanila, 16 anos eu tinha. E aí, uma mulher que morava lá na minha rua, ela me apresentou Jesus, né, com essa idade. E aí eu fui pro encontro, comecei a conhecer as coisas de Deus, e ali minha vida já foi sendo transformada mesmo, acho que propósito. E aí, eu não mudei de vida completamente nesse período, né. Assim, eu fiquei um tempo e depois saí, e enfim, mas esse resgate mesmo de mudar de vida veio algum tempo depois ainda. Mas aí eu penso, ouvindo você, olha só, acho que a gente acabou de ter um pouquinho do sabor do que é ser uma mulher forte, né? Porque a gente começou falando que você era muito imatura, né? E que como você não tinha autoconhecimento, tinha um ambiente bem propício para você se afundar mesmo. Mas ainda imatura, com 17 anos, você se resgatou, você deu um passo não, peraí, isso aqui não é mais pra mim, agora eu tenho que dar conta de uma vida aqui, né? Sim. Não vou continuar afundada, né? Então mostra, assim, dá um pouco do sabor do que é força, porque não tinha amparo ali no momento pra você se levantar, você teve que se levantar sozinha, Sim. né? Então mostra um pouco do que é força. E você aí totalmente do roteiro agora, porque você falou que você chamou muita atenção, né? Você colocou a vinda da sua filha, e eu tava pensando muito nisso essa semana, porque eu vejo vários vídeos sobre maternidade e tem muito um discurso falando que em muitos desses vídeos aparece vinculando a maternidade como se fosse algo que roubasse a gente da gente, né? E eu penso um pouco diferente, teve muitas coisas mesmo que eu tive que abandonar a partir da maternidade, mas hoje, olhando para minha vida, eu vejo que a maternidade não me roubou de mim, mas ela me devolveu a uma Aline que era muito potente. Porque tem coisas que a gente faz quando o filho vem que a gente jamais faria por a gente mesmo. E é algo assim que ninguém te ensina, né? Isso. Ninguém te ensina a ser mãe. Isso. Ninguém fala, não tem um manual, né? Mas é isso, o filho, ele resgata a gente, né? Resgata, traz assim o que há de melhor, né? E quando você falou que ela foi o despertar, né? Me trouxe muito, olha que beleza, assim, a sua filha ser o seu despertar e o seu resgate, né? É muito bonito. Não tem como dizer que a maternidade rouba a gente da gente, né? Pensando assim, na lógica de você teve que ser forte, né? Você não teve opção de escolha, né? Você teve que se resgatar. Com uma bebê, você tinha que dar conta daquilo ali naquele momento. Qual é a diferença que você vê entre ser forte e começar a só sobreviver na vida? Começar a fazer as coisas porque a vida tá te cobrando, né? Assim, eu acho que sobreviver, ele te deixa muito ali na inércia, né? Eu vou estar aqui, eu tenho que fazer isso aqui porque é o que eu tenho disponível, né? Então, ao mesmo tempo que você não está parado, você também não está sendo impulsionado. Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que cuidar daqui, eu tenho que fazer isso aqui. E ser forte, essa é a diferença? Você falou de sobreviver e ser forte, né? E a sobrevivência, ela te dá a opção de ser forte ou de você ficar paralisado ali, porque você pode também continuar vivendo, sobrevivendo e só sobrevivendo. Ou você acha pode... que você sobreviveu no meio dessa história, assim? Teve algum período que você ficou só sobrevivendo? Há muito tempo eu fiquei só sobrevivendo, tipo, fazendo o básico e o que dava pra fazer ali, né? Como é que era essa rotina, assim, de só sobreviver? Assim, tipo, ficar imersa nas tarefas de casa, cuidando de menino, cuida de marido, você casou, né, nessa época que você teve a Yanila? Eu fiquei com o pai da Yanila, a gente era assim, não era casado, mas era junto, vivia né? junto, né? Então eu fiquei ali, eu comecei um relacionamento muito novo com ele, eu tinha uns 13 anos,
A gente ficou junto até eu tinha uns 18, 19 anos. Nossa, você era muito nova, Muito né? nova. Mas a gente não chegou a casar, mas a gente ficou muito tempo junto. E aí depois o pai da Iana faleceu, quando ela tinha 3 anos de idade. Então tava ali uma mãe, sozinha, Novinha. novinha, e aí eu tive que me virar. Eu comecei a fazer unha, porque eu não conseguia emprego, porque ainda era menor de idade, né, na época antes do pai da Iana falecer. E aí fiquei fazendo unha no salão da minha tia, mas eu não tinha expectativa, assim, de nada. Não tinha expectativa de, sei lá, de me tornar alguém grande. Era fazer para ganhar Eu um vou salário e trabalhar dar o porque pão eu pra tenho casa. que sustentar minha filha e chegar em casa, eu vou fazer as coisas de casa e pronto. E é isso. Só que essa sobrevivência, em um certo momento, ela te dá, não sei, um despertar, talvez. Você tem a opção de despertar, né? Isso. Mas eu gosto disso que você trouxe, assim, que você ia ali só pra ganhar, pra poder manter, né? Porque rouba o sonho, né? Acaba que rouba o nosso sonho. Sim. Você vive aquele ciclo, eu acordo todo dia, eu trabalho, aí eu recebo salário, eu pago as contas. Aí eu faço conta, por isso que eu tenho que trabalhar, aí eu recebo, né? Aí fica nesse looping, né? Mas também nessa época eu não era totalmente responsável, não, porque eu tinha minha mãe também que me dava um amparo, né? E aí ela me ajudava bastante. Mas teve uma hora que não tinha mais ninguém aí. Era eu por mim. Era você e você. A sua mãe faleceu nessa... Quando foi que a sua mãe faleceu? Não, minha mãe faleceu tem 4 anos, né? Ah, tá. Então, Que eu me vi então completamente... você ficou muito... Você ainda, depois da Yanila, você ainda passou um tempo muito com a sua mãe te apoiando, É porque né? assim, era um lar muito desestruturado, né? A minha mãe ficou um tempo, só que depois que ela divorciou do meu pai, ela ficou meio... Tipo assim, meio... Teve os problemas da separação ela teve os problemas emocional, dela, né? E aí, então, ela não ficou muito presente, não. Aí ela tinha a casa lá da minha avó, que a gente morava, e ela saiu de casa e eu fiquei. Então, assim, ela me ajudava, mas de forma indireta, né? Ela não morava mais lá. Ela saiu e eu fiquei. Mas aí, quando é casa de quintal, assim, de vó, tem muito isso, né? De eu vou sair, mas quando eu puder voltar, eu volto. É. Entendeu? Então, aí ela saía, aí ela voltava, ela saía, voltava. Mas, e aí a gente... Ia se virando, É. né? Qual foi, Natália, que você acha? Você disse que então ficou esse tempo lá na sua tia, trabalhando na sua tia, e aí vivia esse loop, né? Não tinha muita expectativa. Eu não estava com você nessa época. Não, eu tive 2 times assim de trabalhar com a minha tia, né? Quando a Yanila era bebê, que eu tinha uns 18, eram uns 18, 19 anos. Aí ela era muito pequena. E aí depois desse período que eu trabalhei com a minha tia, eu fui trabalhar fichada e fiz várias coisas, né? Fui trabalhar de vendedora, fui recepcionista, fui chapeira, fui tudo um pouco, sabe? Você foi chapeira? Eu fui chapeira, fui caixa também de restaurante. E aí, o meu último emprego antes de trabalhar assim, mesmo com unha novamente, foi de recepcionista antes da pandemia. E aí era um trabalho que eu gostava muito por conta do ambiente, né? Que era um ambiente totalmente cultural, natureza, e eu gosto muito, né? E aí na pandemia eu perdi o emprego. E aí eu me vi, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí eu tive essa ideia, vi que estava muito em alta alongamento de unha, gel. Falei, cara, dá pra fazer, porque eu já tinha uma noção assim, de unha, de salão. Já fazia há muito tempo, né? Sim. E aí eu decidi fazer esse curso de unhas. E abri um salão na sala da casa da minha mãe. Só que assim, eu estava totalmente desanimada, porque era na sala da minha mãe. Aí meu irmão estava morando lá nessa época, que igual eu te falei, casa de vó é assim, né? Todo mundo vai, né? Entra, sai. Porta aberta. E ninguém gostava que eu trabalhava lá, né? Para eles era um incômodo muito grande. Era um entra e sai e tudo. E aí acabou que fiquei pouco tempo lá também e não deu certo. E aí eu falei, cara, não vai dar para ficar mais aqui. Eu vou trabalhar em outro salão, um salão que tenha mais movimento. Daí eu pego uma experiência lá, né? Porque eu também não gostava dos resultados que eu tinha em mesa. Eu fiz o curso de gel, mas demorou muito tempo, assim, para eu gostar do resultado, né? E aí até esse curso, o primeiro curso que eu fiz, eu não tinha muita noção de gel, né? E foi um curso muito rápido até... Quando eu vou ensinar agora, eu tenho um pouco dessa noção de, cara, não dá para dar um curso em um dia, a pessoa já sai fazendo. Não dá. Foi o que eu passei, né? Aí você ia muito por esses cursos rápido e não tinha experiência. Mas você já se capacitou muito, né? Depois. Muito, aí eu fui já para outros estados fazer curso.
Porque eu queria trazer algo diferente, né? Eu não queria ficar na mesma técnica que tinha por aqui, não desmerecendo as técnicas daqui, são técnicas muito boas, mas eu queria trazer algo diferente. Agora você falou, então, que teve um período ali que você estava meio na inércia, você estava construindo a vida ainda. Você acha que esse momento que você foi... Qual foi o momento, olhando para toda a tua trajetória, né? Porque aí você foi para casa da sua mãe, aí depois foi para o salão da sua tia, eu acho que você também trabalhou no salão fora, né? Qual foi o momento, assim, que você vê que você saiu dessa inércia, desse ciclo de vou trabalhar só para pagar boleto? Porque hoje... Olhando pra você hoje, eu não consigo enxergar uma pessoa que só paga boleto, assim, que eu vejo você muito organizada, eu vejo que você sonha hoje, quando você quer fazer curso, você vai lá e faz, você já tá agora se aventurando, saindo, assim, expandindo o teu negócio, não só pra mesa, mas já tá capacitando outras mulheres, eu vejo muito isso em você. Qual foi o momento em que você olhou assim e falou assim, cara, não vou mais só trabalhar pra pagar boleto? Que você decidiu, assim, investir mesmo em você? Ai, Aline. Não sei que momento foi esse. Eu não sei que Passou, você foi fazendo. É porque tem uma diferença de você trabalhar todos os dias. Tava conforto, por mais que na casa da sua mãe não fosse o ideal, mas trazia o dinheiro do pão. Aí depois você foi pra casa da sua tia, continuou trazendo o dinheiro do pão. salão, né? Aí você foi pro salão, continuou trazendo. Mas eu acho que teve algum momento nessa história que você falou assim, cara, eu não preciso mais só do dinheiro do pão. Eu preciso viajar, eu preciso estudar, eu preciso, né? Veio esse momento em que você viu que não dava mais pra ficar só naquele ciclo. E você consegue identificar hoje a virada disso? Ou as coisas foram acontecendo assim natural? Você foi crescendo, a carteira de clientes foi crescendo e você foi vendo necessidade? Assim, eu tive algumas pessoas que conseguiram enxergar mais potencial em mim do que naquele momento eu enxergava, sabe? E aí essas pessoas foram me trazendo a realidade que eu poderia mais. Então eu acho que é bom, né? Quando tem alguém que enxerga um potencial maior em você. E aí, essas pessoas começaram a falar, alguns clientes assim começaram a falar, né? Cara, vai, abre o teu negócio. Por que você não abre o teu negócio? Ah, por que você não faz isso? E aquilo me deu um despertar, assim, eu acho que eu dou conta, sabe? E aí, uma tia minha, que eu não tive contato com ela, eu não me lembro dela na minha infância, poucas vezes que eu a vi, ela começou a fazer unha comigo, do nada, assim, antes de eu trabalhar pra mim mesmo, né? Eu trabalhava num salão de uma outra pessoa. E ela começou a fazer unha comigo e ela ficava, por que você não abre seu salão? Por que você não abre seu salão? Por que você não vai trabalhar pra você? E eu ficava tipo, meu Deus, cara, que mulher chata. Para de me impressionar. Eu não dou conta. Aí ela, por que você não vai trabalhar? Para de trabalhar pros outros. Aí ela é muito assim de finanças, de negócio. Ela é advogada, né, psicóloga e tudo. E aí eu comecei a olhar pra ela assim com um olhar de admiração, sabe? Cara, se ela é tão bem sucedida e tá falando que eu também posso ser, eu acho que eu também dou conta, né? Olha. E daí ela me deu esse despertar. Nossa, que Não legal. desmerecendo todas as minhas outras tias, né? Talvez elas vejam isso e vão querer me pegar depois. Mas assim, eu amo todas foram importantes. Mas ela me deu esse estalar de eu posso, sabe? Eu consigo. Será que a gente não faz as coisas porque a gente mesmo não acredita na gente? Ah, com certeza. Nós somos Os nossos piores inimigos, nossos piores inimigos. A gente coloca limites, né? Isso. Nossa, legal isso. A gente coloca limites. É tipo, não é pra mim. Você pensou isso em algum Várias. momento? Nossa, não é pra mim ter um salão, eu sozinha, não é pra mim. É porque eu realmente vi assim, eu não dou conta. Eu não consigo. E aí, quando tem uma pessoa que te impulsiona, né? Aí você fala, cara, será? Aí só desse despertar, assim, você já começa a olhar diferente. Então, eu comecei a pensar, né? Hoje você tem essa certeza que você dá conta? Ah, hoje eu tenho certeza que eu posso muito mais. Olha! Que bonito. Você falou isso, eu lembrei da situação com o meu chefe, esse mesmo chefe que me fez o convite para assumir a coordenação. Eu lembro que quando ele fez o convite, porque eu entrei nessa empresa que eu tô hoje como estagiária. E aí eu fui fazendo toda a trajetória. Fui estagiária, fui secretária, fui né, fazendo toda a trajetória de crescimento. E aí, um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, tô precisando de uma nova coordenadora para essa equipe, quem você indica? E aí eu indiquei uma outra amiga, que eu acreditava muito no trabalho dela, confiava muito no trabalho dela, via a performance, eu indiquei essa outra amiga, falei assim, olha, chama essa pessoa com certeza vai lidar, vai pegar isso aqui com garra e vai fazer acontecer. Aí ele falou assim, mas eu quero você, eu não quero ela, não quero essa pessoa, eu pensei em você. Aí na hora que ele falou isso, me deu um choque assim,
Porque na minha cabeça nunca tinha passado aquela possibilidade. E eu não via esse perfil em mim. E aí, na mesma hora, minha resposta foi não. Aí eu ainda até chamei ele de doido. Eu falei assim, oxe, tá doido? Não, eu? Não, eu não sei, não é pra mim, né? E muito nessa linha do não sei, não consigo, não é pra mim. E aí, ficou nessa discussão. Aí ele falou assim, foi a hora que eu decidi topar. Ele falou assim, olha, se você não confia em você ainda, faz isso por mim. Porque eu confio em você. Eu confio em você, então pode acreditar, vai lá e faz, e no decorrer do caminho você vai ver como você dá conta. E você acredita que eu topei a proposta porque ele falou isso? Ele porque conseguiu enxergar, né? Ele conseguiu enxergar. Aí, isso, hoje em dia, isso, assim, eu sou extremamente grata a esse chefe, mas às vezes me incomoda lembrar dessa situação, porque eu vejo assim, gente, o quanto de coisas que eu posso ter desperdiçado na minha vida por não acreditar em mim mesma. Por achar que aquilo não era pra mim, que não era um lugar pra mim, que eu não dava conta, né? Porque aí fiz, aceitei, topei, deu super certo e, nossa, evoluí na minha carreira de forma muito exponencial depois que eu aceitei esse convite. Mas aí isso mostra, né, o quanto que a gente precisa acreditar, se conhecer e acreditar naquilo que a gente conhece. Sim, e quando você aprende a ter essa autoconfiança, né? Quando você olha pra essa sua versão antiga que achava que não conseguia nada, você fala, cara, por que eu achava que não ia dar conta, né? Por quê? Ô, bicha lerda, né? Tonta. Eu ia, inclusive, te perguntar isso, assim, se tem alguma escolha que você fez hoje que você acha que essa Natália antiga jamais faria, assim? Algo, não necessariamente escolha, mas algum passo que você deu, algum movimento, nem que seja assim, comprei uma joia, né? Alguma coisa que você fez que você acha que a Natália antiga falaria assim, não, isso não é pra mim, não, isso não é pra você. Eu acho que você é ousada mesmo, né? De sair do meu ambiente de total conforto para dar um passo, né? Acreditando que eu daria conta de gerir um negócio, de ensinar outras pessoas, de trabalhar mesmo para mim, de ir além, né? Gostei, você falou do ambiente e vamos já puxar para essa pegada do ambiente. Você passou por vários ambientes nessa trajetória. Então, tem um ambiente da casa de vó, que é uma casa aberta, tem um ambiente de trabalhar com a sua tia, tem um ambiente de trabalhar para outra pessoa, né? E tem um ambiente em que você decidiu largar tudo isso e fazer o seu próprio ambiente. Hoje eu vejo isso. O seu espaço, ele tem muito a sua essência, né? O seu cantinho ali, a forma de você receber, enfim, tem muito de você ali. Você acha que o ambiente influencia o tanto que você vai crescer na vida, influenciou o quanto que você evoluiu? Ah, sim, eu acredito sim. Eu saí também vim para esse ambiente, um ambiente mais conservador e mais aconchegante até, né? Embora seja um ambiente menor, porque eu acreditava que eu poderia dar um suporte melhor, né, para as minhas clientes. E aí, nesse ambiente eu consigo trabalhar melhor, eu consigo atender melhor. Tá mais perto das meninas, eu né? estou mais perto das meninas, eu ganho melhor, trabalho menos, então eu consigo trabalhar, cuidar delas. E antes você achava que não dava conta? Não dava conta. E aí acabou que quando você mudou, exponenciou o resultado, sim, é isso? Sim, eu coloquei um limite X que eu queria ganhar, né? Que eu achava até, quando eu coloquei esse limite, eu achava que eu não ia conseguir ganhar. E em pouco tempo eu comecei a ganhar aquele valor X que eu achava que eu não ia conseguir. Jamais. Você falou de valor, eu lembrei. Quando eu fazia a unha com você ainda lá na sua tia, eu não sei se você lembra, eu falei isso pra você, olha, a sua unha tá muito barata. Você tem que aumentar o preço dessa unha, ela tá muito barata, né? Porque eu fazia em outros lugares e a média do preço era sempre ali a mesma média e o seu preço estava muito abaixo do que era da média, né? E você trabalha muito bem, então, pra mim, não batia ali, né? Não podia nem justificar, porque ela não é experiente, não, porque você trabalhava muito bem. Até assim, na parte, eu lembro que uma que eu fazia antes, ela fazia a unha muito bem, mas ela não conseguia muito a parte de decoração, e eu gosto de unhas diferentes, né? Eu nunca apareci na tua mesa com uma unha que você fala assim, não consigo. É verdade. Todo você, Sim. vamos fazer. É porque eu tenho muito aquilo que, se eu não souber, eu vou aprender. Olha. Então, eu tenho que, pelo menos, tentar. Isso. E aí, mas o seu preço era muito barato, né? E quando você mudou o preço quando você mudou de ambiente, sim, né? Por que você cobrava assim, tão barato? Você achava assim que se você aumentasse, as pessoas iriam parar de ir? Por que o seu preço era tão baixo, assim, diferente das demais? Você sabia disso, que seu preço era baixo? Então, assim, eu não achava que fosse tão abaixo pelo local, né?
Eu tinha muito isso, que esse setor é um setor que a galera não tem tanta grana e tal. E olha como eu me engano, né? Porque hoje o meu público nem é do setor onde eu atendo. A maioria das pessoas que fazem o comigo hoje vem de outras cidades. Então, assim, era mesmo uma questão de mentalidade. Eu fiz um curso e também ela trabalha muito essa questão de mentalidade, né? Que foi em Goiânia. E ela me deu, assim, essa virada de chave em questão de valores e tudo isso você vai aprendendo mesmo, né? Eu fui aprendendo. E você meio que acaba colocando o preço justo para você mesmo tá valorizando e reconhecendo o teu trabalho. Exatamente. Porque eu acho que acaba que você faz um filtro, né? Não, eu quero a cliente que esteja disposta a reconhecer também o meu trabalho. É porque a gente fica tão apegado em números, né? Por exemplo, eu tenho tantas clientes que pagam mais barato, mas daí você começa a se valorizar e aí você acha que vai ganhar menos e não, você começa a ganhar mais, porque as pessoas que gostam do seu trabalho, reconhecem o seu trabalho, elas não vão te abandonar, né? Então aconteceu muito isso comigo. Quando eu dei uma aumentada no valor, deu essa filtrada, né? Eu perdi alguns clientes mesmo que iam por valor, mas as que valorizavam o meu trabalho ficaram e indicaram, então... Aí aumentou. Aumentou. Né? E aí hoje você tem uma carteira mais consolidada, assim, né? Você já tem uma carteira fixa, né? Eu tenho clientes fixos. Eu tenho clientes fixos que estão comigo desde a época que eu não sabia fazer gel direito, então são clientes fiéis. Que legal, que bom. Ainda na parte de ambiente, eu vi também muito uma mudança na sua fisionomia mesmo. Não assim, tipo, característica do corpo, né, física, mas no seu brilho. Depois que você foi lá, você abriu o seu negócio ali sozinha, eu vi um brilho diferente, eu não sei explicar, mas eu vi um brilho diferente em você e eu vi a partir dali a sua vida evoluindo muito. Você fazendo coisas que antes eu não via você fazendo. Então, esse ano você já fez viagem com a sua família, o casamento, a parte de servir na igreja, de ver você e seu esposo servindo ali junto na igreja. Eu não tinha tido contato. Então, assim, ou eu não tinha tido contato ainda com essa versão da Natália, ou essa versão não existia. Ela foi sendo moldada aí. Você acha que essa mudança sua mesmo, no seu interior, emocional, comportamental, mente, né, como você falou, tem relação também com essa mudança de ambiente? Tem, total. Tem sim. Essa versão da Natália também não conhecia, né? Você tá conhecendo agora, você tá gostando? Eu tô amando essa versão, é uma versão, não sei, totalmente, é tudo novo, né? Quando a gente tem uma metanoia, uma verdadeira metanoia, quando a mente da gente muda, muda o exterior, muda tudo, né? Essa mudança de ambiente foi crucial. O seu passado, você acha que ele te assombra? Em algum momento ele ainda tem poder de te assombrar? Não. Eu tô te fazendo essa pergunta porque eu fui uma adolescente bem rebelde, você sabe, né? Sei. Você acompanhou, porque você também estava comigo nessa, né? E hoje eu tenho alguns valores que eu não tinha quando eu tinha 15 anos e nem me cobro de ter, porque eu era só uma adolescente querendo viver. Mas você acredita que com alguns princípios hoje que são mais meio que radicais, coisas que eu não abro mão, né? Então, aqui em casa, por exemplo, a gente tem um espaço grande, mas aí uma coisa que o Léo sempre falou assim, não gosto de bebedeira, assim, tipo, bora virar a noite aqui e ficar louco, não sei o que, não gosto, né? E aí eu não faço, enfim, alguns valores que a gente foi colocando na nossa família. E são coisas que trazem muito resultado pra gente e que têm moldado meio que o caráter dos meninos, enfim, são coisas que fazem muito bem pra nossa família. Mas mesmo sendo coisas que fazem muito bem pra nossa família, às vezes eu ainda ouço o julgamento dos outros dizendo assim, mas você não era assim? Por que você tá assim agora? Por que você tá chata assim agora? Nossa, tá querendo bancar de santinha? Eu ainda ouço muitas coisas assim, desse tipo, sabe? Hoje não ouço mais tanto, eu sei que falo, mas eu não ouço mais tanto porque eu corto. Né? Hoje eu já tenho esse filtro, então já sei fazer alguns cortes, algumas podas na minha vida de pessoas que não estão acrescentando. Mas eu ouvi muito isso. E você acredita que isso me assombrava? Sim. Quando as pessoas falavam isso, aí eu ficava assim, nossa, será mesmo que eu tô tentando ser uma pessoa que eu não sou? Mas aí se você pensar isso, cara, as pessoas que falam isso querem que meio que te trazer para uma versão sua que não existe mais. Não existe e não agregava valor nenhum para ninguém. Assim, isso te assombra, assim, por ter essa história, assim, né? Teve uma história difícil, né? Teve filho muito nova. Você já ouviu esse tipo de comentário? Eu, na verdade, nunca ouvi, porque as pessoas não têm coragem de falar na minha cara, né? Porque essa bicha aqui, ela é brava. Provavelmente devem falar, com certeza. Mas, assim, meu passado, ele não me assombra, não. Todas as vezes que eu lembro do meu passado é pra
realmente lembrar a trajetória que eu tive e que aquela escolha de não permanecer naquela versão hoje faz com que eu tenha uma versão da Natália que eu amo e que eu admiro, né? Porque olhar para trás, eu acho que eu nunca ia imaginar que eu me tornaria a mulher que eu sou hoje. Mas o meu passado mesmo só para pontuar isso. Você deu conta. Nossa, Natália, você é muito linda, cara. É sério, não, vou sair do roteiro, que você é muito bonita, assim. É porque, por isso que eu achava importante, assim, esse momento. Não foi nem assim, ai, vou ali ajudar a Aline a promover o espaço dela. É porque a sua história... Eu não sei porque, eu tenho uma coisa com você. Né? Toda vez que a gente conversa, eu fico emocionada. Eu acho que você já percebeu isso, assim, a gente começa a conversar, eu fico emocionada. Porque a sua história, ela é muito bonita. Aí quando eu ouço, assim, você falando, me dá muito vontade de te dar um microfone e que você fique gritando pra todo mundo que tá enterrada levantar a cara. Porque quando a gente conversa, eu vejo muito assim uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo. Não porque você era uma pessoa ruim. Não porque você era uma pessoa ruim. Mas porque realmente a vida não foi gentil com você. A vida não foi gentil com você. E mesmo a vida não sendo gentil com você, você decidiu fazer diferente e se levantar. E fazer diferente e se levantar não só pra si, assim, porque eu vejo também muito um dom de servir em você. Você gosta muito de servir, né? Você ajuda as pessoas toda vez quando eu chego lá. Você é uma ótima ouvinte, porque você escuta, você aconselha, né? Você direciona. E quando eu fiz essa pergunta pra você, se te assombra, esse passado foi proposital, porque eu jurava que você ia imaginar que te assombrava. Aí você me surpreendeu de novo. Aí você pega e ainda manda uma dessas assim, não me assombra, me enriquece, né? Você tem uma essência muito bonita, cara. Obrigada. Muito bonita. Eu vou te abraçar. Que bom que você sobreviveu. Que bom. Você acha que ainda tá sobrevivendo? Não. Agora você tá Eu tô vivendo. vivendo. Como é que é viver? Viver é muito bom. Hoje, assim, hoje eu posso proporcionar um viver para as minhas filhas, né? Não sobreviver, né? Às vezes eu acho que até mimo elas às vezes um pouco demais, mas não de forma excessiva, né? Mas um mimo que eu não tive mesmo, assim, de viver, de viajar. A gente tem uma meta lá em casa de viajar pelo menos 2 vezes ao ano agora, né? E eu nunca ia imaginar, assim. Que você faria momentos assim, coisas bobas, assim, que não é mais agora só sobreviver. Pra mim é ir ao mercado, eu adoro ir ao supermercado, porque eu posso comprar tudo que eu quero, né, hoje. Então a gente vai ao mercado, a gente compra roupas e tudo, coisa básico, né? É o básico, comer, vestir, ter lazer. E você se diverte com as meninas, né? Demais. E elas se divertem muito porque comigo você é uma menina, né? Aí acaba ali que você é uma adolescente. Você entra na onda. Como é que o Silas apareceu nessa história? Silas é o esposo da Natália. Como é que o Silas apareceu assim? Você já estava nesse processo de amadurecimento ou tem um pedaço do Silas aí? Como é que foi a chegada dele? Você estava pronta para ele? Ou vocês foram se aprontando assim no meio do caminho? Eu não estava nada pronta para o Silas, eu não queria um relacionamento, Silas também não queria relacionamento, então era mais uma questão de pegação mesmo. Ele apareceu do nada e abrilhantou a minha vida. Ai, que lindo! Mas Silas, pede logo essa mulher em casamento. Ele pediu já! Mas a gente ficou um tempo assim só de pegação mesmo, né? A gente não quer nada e quando viu já estava apaixonado. E aí foi isso. E ele me trouxe assim essa melhor versão também. Tem um pouco dele na minha melhor versão. Ele conseguiu me fazer enxergar a mulher que eu poderia ser também, sabe? Eu ainda tinha um pouco, assim, umas mazelas, sabe? Um pouco, assim, a mente ainda estava um pouco, não sei se travada. Eu acho que, pelo que a gente conversa, meu olhar, tá? Se for diferente, aí você fala. Mas eu acho que ele trouxe organização aos seus sonhos. Sim. Né? Então, você começou a fluir a partir de sonhos, de apenas sair da sobrevivência e aprender a viver, mas ele trouxe esse molde para organizar isso em uma estrutura que vocês conseguissem construir uma vida juntos e sonhar ao mesmo tempo. Então, é meio que ele a lógica, tu é o emocional ali. Ele é muito organizado, né? Ele é totalmente diferente de mim, mas ele agrega muito, né? Nós somamos isso. Essa é a parte mais bonita, né, do negócio. Você falou das meninas que agora vocês se divertem, né, que você está conseguindo proporcionar para elas coisas que você não teve. O que você quer que as meninas aprendam, assim,
com você, assim, o que você mais quer, assim, passar para elas, para que elas possam viver de uma forma. Para essa câmera aqui? Vai, para essa. Eu quero que elas aprendam que erros não são justificativas para não dar continuidade à vida, que elas saibam que elas podem sim fazer tudo o que elas quiserem, realizar todos os sonhos que elas quiserem realizar, que elas podem e que elas vão dar conta sim. Ai, que linda, que linda. Agora, já para a gente fechar, ó, vou falar aqui, a gente vai colocar no corte, nós vamos colocar o áudio dela aqui, porque eu fiz o convite e ela pegou e falou assim: Aline, a minha vida não é interessante para ser compartilhada. E eu, gente, toda vez que eu converso com a vida dessa mulher, eu choro como é que a vida dela não é interessante. Mas já para o fechamento, já que a gente falou sobre muito sobre sonho, sobre resgate, eu queria fazer um movimento aqui em conjunto com você, eu vou fazer também. Mas se você pudesse olhar, se lembrar da Natália, a Natália que sonhava, bebê, criança, bem criancinha. Porque hoje a gente sonha, eu tava pensando nisso esses dias, hoje em dia a gente sonha, mas ainda assim, mesmo sonhando, a gente tem um peso das responsabilidades muito grande. Essa semana nós conversamos sobre o filme, que eu, nossa, morri de chorar com o filme. Sim, eu também. Né? Um filme de adolescente que era pra ser um filme bobo. E aí eu fiquei pensando, por que será que eu, com mais de 30 anos, ainda vejo um filme de adolescente e choro e me emociono tanto com o filme, né? E aí depois eu fui olhando assim, não era nem um filme de amor, porque às vezes eu pensava assim, gente, eu tô tão bem resolvida, não precisava chorar com filmes de romance, né? Mas todo filme de romance vai trazer uma mulher que normalmente traz uma mulher que rompe tudo, que larga tudo, que vai viver o sonho dela, que abre o negócio dela, ou então que larga tudo, muda de cidade e vai atrás do amor, né? Todo sonho todo filme tem essa mulher que realiza o sonho dessa forma, se jogando, né? E aí eu percebi, eu acho que é isso que me emociona no filme, porque eu, quando eu era criança, eu acreditava que eu podia fazer qualquer coisa. Nossa, eu acreditava muito que eu podia fazer qualquer coisa. Eu lembro quando eu era criancinha mesmo, assim, eu devia ter uns 8 anos só, a família inteira do meu pai é professor. E aí eu peguei e falei pra minha mãe que eu não ia ser professora. Todo mundo era professor e meu pai educava a gente meio que pra gente ser professor. E aí eu falava, não vou ser professora. Aí, nada contra os professores. Aí a minha mãe, mas o que você quer ser então? Eu falei assim, não, eu vou viver viajando, eu vou falar várias línguas, eu vou viver viajando com o meu chefe e resolvendo coisas empresariais de negócio, né? Falei isso pra minha mãe. E isso foi se perdendo no meio da minha trajetória de carreira profissional. Eu fui esquecendo disso. Mas mesmo esquecendo, o destino foi... Eu acho que tem uma pegada espiritual também das promessas que Deus faz pra gente. Porque o destino foi colaborando para que isso acontecesse. Mas hoje, mesmo tendo oportunidades vinculadas a esse sonho, eu ainda questiono o meu potencial. E eu questiono também as minhas decisões. Porque eu sei que qualquer mudança de carreira que eu vá fazer, eu não tô falando só de mim, eu vou estar mexendo com a vida do Davi, da Luísa, do Léo, da estrutura da casa, né? Então, mesmo que a gente sonhe, a gente tem um peso da responsabilidade hoje que às vezes poda ali o nosso sonho, né? Então, eu queria resgatar a nossa criança, lá, a bem criancinha. O que é que essa criança sonhava, que essa Natália criança sonhava, e o que você falaria para essa Natália hoje, sendo já essa mulher madura? Ai, é pra essa câmera aqui? Eu cresci num lar muito desestruturado, né? Meus pais brigavam muito, meu pai era alcoólatra, então, assim, a agressão era todos os dias lá em casa, inclusive quando a gente tinha que fingir que estava dormindo, que era para não apanhar também junto com a minha mãe. Então, eu diria para essa Natália que vai dar tudo certo e que ela vai ter um lar alegre, feliz, que não vai ter gritaria e que não vai ter agressão e que vai dar tudo certo. Ai, que linda. É você fazer uma história diferente da que você viveu, sim, né? Eu acho que eu também diria isso pra Aline. Eu diria que o que as pessoas fizeram com ela não é responsabilidade dela e que ela pode ser alguém diferente para além dessa pessoa. E que isso é o mais valioso da vida. Eu não vou falar mais o que você achar. É isso. Ai, uma pausa, peraí. Gente, esse foi o 4º episódio do Ops, desculpa o áudio longo, eu sabia que ia ser forte porque eu admiro muito essa mulher e é essa a proposta desse lugar, a gente trazer pessoas que até então achavam que eram pessoas comuns, mas que tem muito a contribuir, tem muito a agregar nessa vida. E eu acho que essa é a parte melhor desse lugar, porque
É um transbordo, e é um transbordo muito natural, é um transbordo muito do que a gente viveu e de como é que a gente decidiu viver a partir daquilo que a gente passou. Então, A vida real, né? é a vida real acontecendo. Eu sou eternamente grata por você ter aceitado o convite. Eu sei que hoje foi mais um desafio seu, que Sim. você superou, que prova que realmente você é uma mulher forte. E eu acho que eu já falei, mas eu queria repetir, eu tenho uma admiração imensa por você. Imensa, assim, pelo tudo que você é, de verdade, sabe? Eu acho a sua pessoa linda e eu espero que Deus abençoe imensamente a sua vida, abençoe Amém. seu casamento, abençoe a sua casa e que você continue nesse processo mesmo de prosperar. Prosperar não só financeiramente, mas prosperar como pessoa, como ser, como vida, que é hoje o que eu vejo muito em você. Eu vejo muita vida, eu vejo muito brilho. Então que isso possa crescer cada vez mais e mais. Obrigado. Eu que agradeço. Foi muito lindo. Natália, todo mundo que vem aqui tem que fazer uma dancinha do TikTok. Qual é a que você vai fazer? Eu não sei, eu não tenho nem eu não uso TikTok.